Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a regulamentação dos centros de entretenimento e inclusão digital. Tramita aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei que inclui medidas na legislação vigente que trata sobre esse assunto. Para falar sobre o tema, participam do programa de hoje o autor da proposta, vereador Elisandro Sabino, e o delegado federal, Fernando Casarim. Sejam bem-vindos ao programa. Começo pelo senhor, então, vereador, pedindo primeiro para o senhor explicar, o que são esses centros de entretenimento e inclusão digital, de acordo com a legislação vigente hoje. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade que a TV Câmara mais uma vez nos proporciona de estar aqui para poder esclarecer a respeito de andamento de projetos de leis aqui na casa e também a presença do delegado Fernando, que está conosco também, Fernando Casarim, que foi, na realidade, o proponente na nossa reunião da Frente Parlamentar, que nós tivemos recentemente, a última reunião da Frente Parlamentar, e o delegado Fernando Casarim nos trouxe, entre tantas propostas e diálogo que tivemos tratando do tema de crimes informáticos, né, nós tivemos, então, uma das proposições como forma de profilaxia, de prevenção, a inclusão de um sistema de cadastro nos locais onde as pessoas têm acesso à rede, que seria as mais conhecidas LAN houses, né? E as pessoas elas entram nas LAN houses, elas têm acesso aos computadores, ali mandam mensagens, trocam informações, mandam fotos, enfim, circulam pela rede mundial, podemos assim dizer, e saem da LAN house, muitas vezes sem serem filmadas, sem sequer deixar um nome, uma fonte de informação a respeito de quem é esta pessoa. Obviamente que o delegado, pela sua expertise e experiência, nos trouxe essa sugestão, que de imediato nós captamos a ideia e ingressamos com o projeto de lei, que ele trata de uma alteração, na verdade, à Lei 9.725, que ela é de 2005, que dispõe sobre justamente o funcionamento dos centros de entretenimento e inclusão digital. O que é o centro? Na verdade, ele é a denominação de todos os estabelecimentos que dispõem dos serviços de utilização de banda larga, e ligados em rede, com acesso à internet e tal. E aí aqui diz, para trabalhos escolares, profissionais, pesquisas, aprendizagem, desenvolvimento pessoal, podendo dispor de equipamentos, acessórios complementares, scanner, máquinas fotográficas, gravadores, CD e tal, videogame. Então, que na verdade são também as nossas conhecidas LAN houses, né? E o que coube a nós enquanto legislador foi justamente apresentar um projeto de lei, que é uma emenda, um projeto de emenda à lei 9.725, incluindo 2 artigos, entre os quais a presença da obrigatoriedade, então, do cadastro, que, no caso, vai exigir, né, o nome, a colocação do CPF, e nós também queremos pedir o telefone de contato da pessoa para que nós possamos, dessa forma, ter a identificação das pessoas que acessam as LAN houses, né? Sim. E, Fernando, por que essa sugestão, então, né, nessa reunião da Frente Parlamentar? Tu, enquanto delegado de polícia, né, faz aí... enfim, trabalha com essa questão. Existem hoje muitos crimes praticados pela internet, a maioria deles são feitos a partir de LAN houses, como o vereador colocou, que são as mais usuais, assim? Na verdade, sim. Bom, atuando, né, como responsável do Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos, né, da Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Porto Alegre, em vários trabalhos, em várias investigações nossas, nós identificávamos ao longo da investigação que o crime havia sido cometido numa LAN house, né? E chegando nessa LAN house, a gente verificava que os proprietários, né, os responsáveis por esse estabelecimento, não tinham registro, não tinham o cadastro das pessoas que utilizavam essas máquinas. E por esse motivo, isso acabava inviabilizando a continuidade da investigação, porque não havia como se identificar, né, a pessoa que usou tal computador ou tal máquina para cometer determinado ilícito.
Então, a falta deste controle terminava acarretando o encerramento da investigação e a gente não conseguia chegar ao responsável pela prática do ato criminoso. Certo. E esse cadastro, então, vereador, deve ser mantido por quanto tempo aí? Nós temos na proposição do projeto de lei a manutenção desse cadastro por um período de 2 anos, 24 meses. Tá? Essa é a nossa proposição. Que até falávamos agora há pouco, eu e o delegado, a respeito desse período, desse prazo, que consideramos um prazo efetivamente razoável. Até tinha uma preocupação com relação ao período, né, em algum momento até imaginando que fosse um período curto de tempo, mas o delegado me trouxe à luz a questão da legislação também a nível federal, né, delegado, que tem a previsão até de 1 ano, né, no caso de manutenção de cadastros e tal. E nesse caso específico das lan houses, 24 meses, então seria um prazo razoável. Lembrando que esse cadastro ele fica mantido ao poder, ao controle dos estabelecimentos, e ele é fornecido de forma sigilosa à Polícia Civil, ao Ministério Público, né, aos órgãos de proteção, né, quando efetivamente requisitado. E hoje, na legislação já existente, vereador, o que ela prevê no sentido de cuidados, assim, né, principalmente de crianças e adolescentes, no acesso dessas lan houses, desses centros de entretenimento? A legislação ela tem uma cautela, uma preocupação no que diz respeito ao limite de idade, né, ao período em que esta criança, ou enfim, adolescente, deve ficar à frente de uma máquina, né, inclusive de forma expressa traz a orientação de 30 minutos a utilização. Nós sabemos que na prática, e aí exige o que sempre falamos, temos muitas leis e pouca fiscalização, né? Então, na realidade, na prática, nós sabemos que um adolescente entra numa lan house e fica, às vezes, um turno inteiro lá dentro, jogando e etc. e tal. Mas a lei, ela prevê 30 minutos e também num período máximo de horário para, no caso, os adolescentes, né? E então estabelece a idade mínima, inclusive, de acesso, neste sentido, junto aos estabelecimentos de acesso à rede, informática, no caso, né? O senhor falou dessa questão da fiscalização, né? Para quem descumpre, existe algum tipo de penalidade? Sim, existe penalidade. A lei, ela prevê uma penalidade de forma escalonada, né? Ela primeiro aplica uma advertência, depois uma notificação e depois efetivamente um auto de infração, depois efetivamente uma multa, né? Então ela começa com uma advertência, isso é o que prevê a lei, né? O que me parece, em primeira análise, é muito salutar, porque na realidade há um reclame geral por parte dos comerciantes, de um modo geral, porque chega um fiscal e ele muitas vezes já chega para autuar, né? E essa autuação, o auto de infração, muitas vezes gera desencadeia um processo de corrupção. Porque, não, então eu seguro aqui um pouquinho e tal, me dá um cafezinho, né, e tal. Já há uma prática nos estabelecimentos comerciais nesse sentido. Então o fiscal, quando não há uma previsão legal de que haja uma advertência legal, de forma expressa, assinada pelo dono do estabelecimento, e há apenas uma previsão de um auto de infração, quando o fiscal chega para aplicar um auto de infração, que é muito mais pesado, que é uma multa, um valor alto, né, abre margem para este tipo de ação indevida, que é, na verdade, o corruptor e o corrupto, né? E neste caso da lei, a lei já tem uma previsão que é efetivamente a garantia de que haja uma advertência. Ora, diante de uma advertência, o dono do estabelecimento ele pode se adequar aos aspectos legais, às exigências legais. E em se adequando, bem, ele não será multado, enfim, não terá o auto de infração submetido a ele. Então me parece assim que a lei ela tem uma previsão muito clara, muito efetiva nesse sentido.
E, vereador, a questão dessas suas medidas, né, que o senhor inclui na legislação, elas têm como foco aí a prevenção de crimes praticados, especialmente contra crianças e adolescentes? Sim, o objetivo, ele justamente parte nesta linha. Até porque nós temos uma ação que ela já vem ao longo do mandato, junto à Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo delegado Fernando Casarim participou na última reunião, e nós já tivemos aqui, inclusive, delegado, até falamos naquela nossa reunião, o seminário Todos contra a Pedofilia. Nós temos trabalhado com seminários contra a questão da exploração sexual. No período da Copa, fizemos um seminário intensivo com todos os operadores da Copa do Mundo, que tiveram relacionados tanto por parte do MP quanto por parte do governo, que era efetivamente o cartão vermelho, nós todos dando cartão vermelho à exploração sexual. Então essa ação, esse projeto de lei, ele vem como uma atitude de prevenção a crimes de pedofilia, enfim, na internet, aqui na cidade de Porto Alegre. Certo. E, Fernando, qual é a nossa realidade, né, da nossa cidade no que diz respeito hoje aos crimes de pedofilia aqui na capital gaúcha? Bom, na verdade, eu acabei assumindo a chefia, né, do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos em março deste ano. Né, e confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de expedientes envolvendo a pornografia infantil, né, aqui na superintendência. E esse é um quadro que, pelo eu já verifiquei com contatos com outros colegas, ele é um quadro que é muito similar nas demais unidades da federação. Né, para termos uma ideia, em torno de 65% a 70% dos inquéritos, das investigações que nós temos hoje no grupo de repressão aos crimes cibernéticos envolvem pornografia infantil. Sendo que no grupo nós também investigamos as fraudes de internet bank contra a Caixa Econômica Federal e os crimes de ódio também praticados pela internet. Ou seja, desses três, né, dos delitos que são englobados nessas três áreas, né, fraudes internet bank, crimes de ódio e pornografia infantil pela internet, de 65% a 70% dos delitos envolve pornografia infantil. Então o número é muito alto. E com relação a penalidades, né? O que acontece hoje com uma pessoa que é pega fazendo esse tipo de conteúdo, né, divulgando ele na internet? Bom, a principal lei que a gente trabalha é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990. O que acontece? A lei, ela prevê alguns delitos, né, alguns tipos penais, como a gente chama, de forma escalonada. Se a pessoa só tem armazenada em seu computador esse material de pornografia infantil, se tem uma pena de até de 4 anos, que é um crime afiançável. Né? Se a pessoa é presa em flagrante, a pessoa é conduzida à Polícia Federal, é lavrado esse flagrante, e no momento da lavratura do flagrante, o próprio delegado pode habitar a fiança, né, para esse indivíduo. Se ele pagar, ele está solto, ele é liberado no mesmo momento. Se essa pessoa ela distribui, né, ela divulga esse material de pornografia infantil, ela tem uma pena mais alta, que já não está sujeito à questão da arbitração, do arbitramento da fiança. E por outro lado, se a pessoa ela produz esse material, ele é um produtor desse material de pornografia infantil, e consequentemente, se ele é um produtor, ele, por óbvio, ele está abusando, de alguma maneira ele está abusando de alguma criança ou do adolescente, a pena é ainda mais alta. Então a lei também ela prevê de forma escalonada, né, e como o vereador Sabino já tinha falado aqui na questão da legislação municipal, uma proporcionalidade, uma razoabilidade, conduta com pena que é aplicada. Certo. Vereador, essa questão, né, de crianças e adolescentes, o uso deles, né, a presença deles nas redes sociais é cada vez maior, né? De que maneira que isso pode ser trabalhado também, de que eles consigam prevenir, né, e ficar atentos, né, a pessoas, então, que utilizam a internet para um mau uso? Inclusive, hoje eu ainda estava lembrando de um vídeo que foi um viral aí na internet, de uma mãe dando à luz a um nenê, e aí o nenê já pega o celular do pai, já faz uma selfie, já posta no Instagram e no Facebook e etc. Então, hoje muito cedo, crianças e adolescentes estão tendo acesso à rede via Facebook, via internet. Eu acredito que foi o delegado até que nos deu a informação
na frente parlamentar. E até se for o delegado, eu gostaria até que aquela questão do período que um criminoso ele leva para identificar que foi o senhor que deu aquele exemplo de um criminoso que numa escola cuidou o check-in do pai, da mãe e tal, para dar um bote lá e poder... Não, eu acho que eu ouvi essa informação, eu ouvi de um outro profissional, que em 10 dias o bandido disse que levou, monitorando pela rede, check-in do pai, estou saindo e pegando minha filha na escola, né? Check-in da filha, o pai está chegando, né? E aí a forma de monitoramento, o período que aquela criança fica aguardando o pai na escola, ou que até mesmo fica em casa, aos cuidados da babá, que na verdade está dentro do quarto, tendo acesso ao computador. Então, efetivamente, o acesso hoje à rede, nós brigamos com os provedores de rede de internet, porque queremos uma internet com velocidade alta em casa. E muitas vezes os nossos filhos, netos, estão privados dentro do quarto, fechado, com essa internet em alta velocidade, dando informações, prestando informações, tirando fotos de si próprio e se expondo de forma, muitas vezes, muito sem nenhuma informação. E eu acredito que o segredo é realmente a informação. E nós, enquanto frente parlamentar, o nosso objetivo, e nós temos feito isso tanto nas escolas quanto junto aos órgãos de proteção, e até também falava com o delegado Fernando, agora nós teremos aí uma nova leva de conselheiros tutelares a partir de 4 de outubro, que vem a eleição do Conselho Tutelar, e vamos sim promover uma capacitação por parte dos órgãos de proteção também, aqueles que são os protetores, para que possam reproduzir a orientação através da educação. É a orientação, é a educação que causa e traz como consequência a prevenção junto às crianças e adolescentes. Certo. Fernando, como que tu enxergas também o acesso dessas crianças, né, cada vez mais cedo à internet e a diversos sites e principalmente nas redes sociais? Acredito que seja onde elas consigam entrar em contato com pessoas desconhecidas, né? Bom, efetivamente, hoje o acesso é cada vez mais cedo, né? Cada vez mais a gente largar uma criança, um tablet, né, um celular desses, ele até projetado, ele até construído para a pessoa não abrir nenhum manual, mexer naquele instrumento de forma intuitiva, né? E efetivamente ele é tão, os cientistas, né, os técnicos que bolaram aquele aparelho, eles foram tão bons que a gente pega crianças de 1 ano e meio, 2 anos, né, talvez idade até menor, mexendo e brincando com aqueles aparelhos. Então, efetivamente, esse acesso à tecnologia hoje ele é cada vez mais fácil, ele acontece mais rápido e cada vez ele é mais facilitado. O que nós lá no grupo, nós gostamos de dizer? Que a principal arma do combate à questão da pornografia infantil, dessa questão do abuso, é a informação, é o esclarecimento, né? Então, é importante, digamos, todos terem acesso a esse tipo de informação, né? Que quanto mais informação as pessoas, seja os pais, seja as crianças, mais difícil fica para o criminoso acabar atuando, convencendo a terminar, cooptando aquele menor e por fim terminar praticando uma espécie de ilícito. O que acontece hoje? Não se tem tomado os devidos cuidados que se tomava tempos atrás, né? Eu gosto de dizer que quando eu era pequeno e eu ia para o colégio, né, comecei a frequentar colégio, os meus pais falavam: você toma cuidado, você não conversa com ninguém, você não conversa com estranhos, você não aceite bala, não aceite chiclete de ninguém, né? Uma série de cuidados para não ter contato com nenhum estranho, porque não sabia o que essa pessoa poderia fazer com o menor, né? Esses cuidados que a gente tem, digamos, no mundo real, nosso mundo fático aqui, não se tem, muitas vezes, esse mesmo cuidado no mundo virtual, né? Se a gente imaginar a internet, é um mundo onde, digamos, tudo seria permitido, onde as coisas são mais facilitadas. Então as pessoas terminam fazendo amizades com pessoas que efetivamente elas não conhecem, não sabem quem são, não terminam tendo a possibilidade de saber se aquela pessoa que está entrando em contato com eles é uma pessoa
de verdade ou é um perfil falso que foi criado justamente para atrair, para cometer algum tipo de fraude, algum tipo de abuso, né? Então, assim, eu acredito que a informação ela também tem que partir de casa. O exemplo ele tem que partir de casa, né? Muitas vezes a gente termina se deparando com situações em que, digamos, na casa, a vítima foi a criança. Mas se nós olharmos, digamos, o comportamento da criança, ele reflete justamente o comportamento dos pais, né? Os pais, se eu verificar o perfil dos pais, é um perfil nas redes sociais que é aberto, que tem acesso a todo mundo, que tem, fiz o check-in que saí para o trabalho, fiz check-in que chegou para o trabalho, que foi tal lugar, dando uma série de informações abertas para qualquer pessoa, informações, né, divulgando ao público em geral essa informação que qualquer pessoa, simplesmente acessando e entrando no perfil, teria acesso àqueles dados, né? E a criança repete, né? Termina replicando o comportamento dos pais, né? E aí quando a criança termina sendo, né, assediada por uma outra pessoa, muitas vezes os pais tentam recriminar aquela criança, né? Sendo que a criança justamente está replicando o comportamento que ela vê em casa. O que eu percebo muitas vezes é que a criança, às vezes os pais ficam receosos de deixar a criança fazer um perfil na rede social, mas muitas vezes os colegas, os amigos do colégio, eles têm, e aí os pais acabam liberando, né? Mas sempre com algumas restrições. Esse cuidado também é importante. Existiria aí, de repente, alguma idade para uma criança ter acesso às redes sociais com segurança? Se eu não me recordo, o Facebook ele estabelece 13 ou 14 anos. Né? Essa é a regra do Facebook. Só que muitas vezes os pais terminam permitindo. Na verdade, isso é um controle que os pais têm que ter em casa. Porque ali na hora de acessar fazer um cadastro no Facebook, tu coloca a idade que tu quiser, na verdade. Você está informando a informação. A informação é você que passa. Né? Digamos, o Facebook, com essa sede lá nos Estados Unidos, ele não tem como conferir se uma criança aqui no Brasil está colocando aqueles dados corretos ou não. Né? E como o próprio vereador falou, se a criança fica presa no quarto usando a internet, os pais têm algum controle, eles tomam algum cuidado para saber que tipo de página, né, que tipo de assunto aquela criança está acessando na sua casa. O fato de a criança estar no quarto ali, né, a criança com acesso liberado à internet, uma criança que está presa no quarto, ela estaria, em tese, segura? Não, né? Certo. Vamos fazer um breve intervalo, então. No segundo bloco, a gente segue falando, então, sobre esse projeto de lei de autoria do vereador Elisandro Sabino. Fique conosco, é rapidinho e nós já voltamos. O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e quinto do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região. Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10 mil peças compõem o acervo. Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205.
O Teatro São Pedro foi fundado no dia 27 de junho de 1858. Localizado junto à Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, logo o espaço se transformou num polo artístico, social e político na cidade. Construído entre 1833 e 1858, o teatro é uma das mais belas casas de espetáculos do país. A arquitetura é de estilo barroco português, decorada com veludo e ouro. A plateia tem a forma de uma ferradura. E bem no centro, no teto, um lustre de 600 quilos com 90 lâmpadas e 35 mil peças de cristais. Em abril de 1973, o teatro foi fechado para a reforma. As obras de restauração iniciaram em 1975, sob a orientação de Eva Sofer, convidada a presidir a Fundação Teatro São Pedro. A reinauguração aconteceu em agosto de 1984, mesmo ano em que o prédio foi tombado pelo Patrimônio Estadual. Nestes quase 150 anos, o Teatro São Pedro já foi palco dos mais importantes espetáculos assistidos na capital gaúcha. Mesmo com o multipalco, o Teatro São Pedro vai continuar a embelezar a capital dos gaúchos e receber muitos espetáculos. TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje falamos sobre a regulamentação dos centros de entretenimento e inclusão digital. Fernando, no último bloco, né, tu citastes então essa questão do grupo que tu trabalhas, que é o grupo de repressão a crimes cibernéticos, né? Ele foi criado com qual objetivo? Tu comentavas que não foi justamente por crimes de pornografia infantil, sim por outro motivo, mas acabou esse então se sobressaindo, né, essa questão da pornografia infantil. Isso. Originalmente, o Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, ele tratava apenas das fraudes de internet banking envolvendo a Caixa Econômica Federal, né? A partir do início desse ano, houve uma mudança, né? Foi feita uma espécie de reestruturação dentro da Superintendência da Polícia Federal, até a partir de normativos nossos, né, da nossa direção geral em Brasília. E os delitos esses, né, as investigações envolvendo os crimes de ódio e pornografia infantil pela internet saíram da DELINST, a Delegacia de Defesa Institucional, né, e foram realocados, essas investigações, no Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, por houve um entendimento, né, que a área, né, do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos era mais similar, né, na atuação, a gente teria mais facilidade, né, a equipe de trabalho, a equipe de análise lá teria mais facilidade para tocar essas investigações, seria mais afeita, né, a atuar nessa área tecnológica, né, e por isso esse deslocamento dessa atribuição. Certo. E tu falavas no intervalo, né, que vocês têm aí um projeto piloto para desenvolver nas escolas justamente um trabalho de prevenção. Isso. Na verdade, como eu falei, né, a informação é a nossa maior arma hoje, né, buscar esclarecer não só crianças, mas também os pais, né, dos perigos que a gente pode ter na internet. A internet hoje a gente não vive sem, né, ela nos traz muitos benefícios, ela nos traz muitas facilidades, mas também a gente tem que ter cuidado porque, infelizmente, o homem, tudo que é criado, ele também tem um lado bom, mas muitas vezes algumas pessoas também terminam desvirtuando aquilo. Então, lá no grupo, nós começamos a desenvolver esse projeto, estamos trabalhando nesse projeto piloto junto com a nossa comunicação social, de fazermos palestras, né, em escolas, alertando não só as crianças, mas também os pais, né, dos cuidados que deve ter,
nas redes sociais, em utilizar a internet, né, o que é recomendável, o que não é recomendável fazer. E até que quem tiver algum interesse, quiser fazer contato, né, por favor ligar para a Comunicação Social lá da Polícia Federal, né, telefone 32 35 9005, né, que a gente vai pensar com carinho, né, de fazer futuros agendamentos e colocar essas escolas aí no nosso planejamento. Essa questão de prevenção nas escolas, então, vereador, também é um trabalho da Frente Parlamentar, é estudado, né? Existe alguma maneira de que o Legislativo possa apoiar ideias como essa? Não tem dúvida. Inclusive, nós fazemos algumas palestras quando a Frente Parlamentar é acessada e convidada. Aqui surge também uma nova perspectiva, né? Justamente a partir dessa disponibilidade do delegado e do grupo em trazer uma palestra tão importante para um grupo que é realmente o público-alvo. Tá? Os adolescentes são efetivamente o público-alvo deste tema que nós estamos tratando, porque são, digamos, as vítimas em potencial. Nós temos hoje filmes que retratam e mostram o quão terrível é a exposição pública, muitas vezes, de uma criança ou de um adolescente, quando indevidamente acaba se submetendo e permitindo o acesso de uma foto sua. E hoje nós temos aí uma maneira de minimizar a forma de compartilhamento de fotos, né, que é através do WhatsApp, que é uma forma tranquila. Quem não tem diversos grupos hoje no WhatsApp, né, e aí de repente mandam uma foto, para um grupo restrito, mas não há restrição na rede. Há violações, inclusive, de fotos do sistema iCloud, né? Já ocorreu fotos de pessoas famosas que acabou caindo na net em virtude de um pseudo armazenamento seguro, que muitas vezes pago, por uma ampliação de capacidade de armazenamento, e quando na realidade nós sabemos que o sistema muitas vezes ele é falho. Então a orientação, a informação neste público-alvo, que é as nossas crianças e adolescentes, com certeza e continuará sendo uma ação da Frente Parlamentar. E agora com o reforço aí do Dr. Fernando e a sua equipe, né? Certo. E com relação, voltando ali um pouco no seu projeto de lei, né? Como que vai funcionar a implementação desse cadastro? Cada lan house deve fazer a sua? Vai ser um sistema geral para todos? Como que deve funcionar, vereador? Bem, a implementação da execução dessa lei, nós vamos discutir junto à administração centralizada. Eu tenho uma ideia de nós, preliminarmente, já fazemos uma reunião com o secretário da Indústria e Comércio, o Dr. Humberto Goulart, que tem sido um grande parceiro para essas ações de prevenção. Então, junto à SMIC, nós estaremos, porque na verdade implica também numa eventual cassação de alvará, ao final, né? Ao final, o não cumprimento. Inclusive a própria lei ela estabelece. Então, nós pensamos em fazer, primeiro, um levantamento de todos os alvarás concedidos para esse fim, nos estabelecimentos, e então uma ação, um planejamento de ação para efetivamente darmos a orientação da nova lei e aí, claro, podermos, desta forma, estarmos estabelecendo uma orientação aos estabelecimentos, aos proprietários, e como agir, né, para que não venham logo adiante ali ser advertidos e auto de infração e etc. e obter aí um constrangimento que na verdade pode ser evitado. E qual a situação hoje do seu projeto de lei? Existe alguma previsão para ser votado já ou ainda não aqui na Câmara de Vereadores? O projeto está percorrendo as comissões, né, e obviamente isso é uma prática da casa e tão logo percorrer as comissões, nós vamos
Obviamente na CCJ não haverá existência de óbice, porque nós, quando apresentamos projeto desse, sempre temos o cuidado da questão de ser execuível, constitucional. O projeto é extremamente adequado à matéria constitucional, então não haverá existência de óbice para tramitação. E quando chegarmos com o projeto ao plenário, eu tenho absoluta convicção de que um projeto desta natureza, sempre com uma boa justificativa e até mesmo eventual sustentação da tribuna, nós temos tido para a apresentação dos nossos projetos que envolve criança e adolescente aqui na Câmara, doutor Fernando, uma unanimidade de apoio por parte dos colegas, inclusive sempre projetos dessa natureza, inclusive, acabam tomando conta, às vezes, de uma tarde de discussões no plenário, porque realmente a importância é grande e até mesmo envolve, muitas vezes, até família dos próprios vereadores e né, filhos, toca muito na questão pessoal e quem não tem né, um parente, um filho, uma filha, enfim, um primo, um sobrinho, que tem hoje e detém essa preocupação com relação ao uso dele na internet. Então, tenho certeza que nós teremos bastante êxito na tramitação do projeto. Certo. Vereador, essa questão né, desse cadastro, ela também já foi discutida a nível federal, né? E quando teve essa discussão, se falou muito da questão da privacidade dos usuários exporem ali seus dados. Como que o senhor trata desse assunto quando se coloca essa questão de colocação de dados importantes e privacidade do usuário? Eu sempre trato analisando o bem maior. O que é o bem maior? Nós temos uma questão que é a privacidade, ela é verdadeira, que vai muito aliada à dignidade da pessoa humana, outras questões que pode se invocar no âmbito constitucional. Mas qual é o bem maior quando nós temos, em detrimento à privacidade, nós temos uma pessoa que, em nome da privacidade, acessa um local e ali comete crimes. O bem maior, efetivamente, é a prevenção, é a profilaxia, é o trabalho que nós temos desenvolvido neste sentido. Então, obviamente que uma pessoa pode acessar uma lan house, eventualmente com sistema de monitoramento através de câmeras. Ela pode acessar de óculos, pode acessar de boné, de bigode, né, postiço e cometer o crime. E através de um sistema de cadastro, se a pessoa se nega ou por algum momento ela até mesmo oculta informações ou põe uma informação que não é uma informação verdadeira, isto vai ser já de plano pelo proprietário da loja ou quem estiver monitorando, vai gerar uma suspeita, uma possibilidade de identificação, né, a possibilidade do próprio proprietário denunciar. Né? Então, é uma corresponsabilidade por parte do proprietário, que permite uma pessoa acessar e ir lá cometer um crime desta natureza. Então, eu vejo que o bem maior é efetivamente a prevenção, né, e evitar o crime cometido por parte de nossas crianças e adolescentes. Certo. Fernando, tu também acreditas que não teria essa interferência a questão da privacidade? Não. Porque, pelo seguinte, a Polícia Federal, quando investiga um fato, começa uma investigação, na verdade, ela investiga um fato. Ela não investiga a pessoa. O inquérito é instaurado para apurar um fato certo e determinado. Né? Não existe essa pessoalização, eu vou investigar A ou investigar B. Não, eu vou investigar o fato. Bom, a partir do momento que eu investigo o fato, se eu estou pedindo os dados cadastrais de uma pessoa, se eu estiver cometendo alguma ilegalidade, eu, enquanto condutor, enquanto presidente dessa investigação, eu posso ser responsabilizado. Né? Outra questão, a questão da privacidade. O que a Constituição protege é justamente, seria o equivalente ao sigilo da correspondência, né, do conteúdo da informação que é trocada. Eu, para ter acesso ao conteúdo da informação que for trocada, efetivamente, isso está coberto de sigilo e eu preciso de autorização judicial. Né? Agora, eu saber quem mandou uma mensagem de A para B, eu saber os dados cadastrais de A, saber quem é A, saber quem é B, né? Isso não tem sigilo nenhum. Porque, digamos, eu gosto de criar mais ou menos a seguinte figura. Eu sei que uma correspondência foi trocada entre dois indivíduos.
né? O que é coberto pelo sigilo? É o conteúdo daquela correspondência. Eu chegar no correio e perguntar, deixa eu ver a carta, eu quero saber só o endereço e os dados que foram colocados do remetente e do destinatário. Isso, os dados do remetente e do destinatário, eles não estão cobertos pelo sigilo. A informação que é trocada entre eles, sim, essa tem sigilo. Agora, simplesmente ter acesso aos dados cadastrais, não. Como o vereador bem colocou, né, se nós criarmos, né, digamos, uma redoma excessiva, né, em torno do indivíduo, enquanto os indivíduos só têm direitos, só têm garantias e ninguém tem deveres e obrigações, né, qual é o interesse maior que está por trás? Qual é o interesse maior que deve ser protegido? O interesse da pessoa ou o interesse da coletividade? Então, uma série de situações nós temos que começar a sopesar, ver qual é, o que a sociedade vai procurar garantir, o que é mais importante para a sociedade garantir, né? O interesse daquela pessoa exclusiva que muitas vezes vai usar esses escudos protetores, essas garantias protetoras do indivíduo para cometer algum delito, ou a sociedade que muitas vezes é afetada, né, por delitos tão fortes como esses de pornografia infantil. Certo, tu falastes ali da questão, né, a polícia investiga o fato e não a pessoa, mas eu digo no sentido da preocupação ser maior no caso dos provedores que vão ter acesso a esse cadastro, né, e se eles, no caso, tentassem fazer um mau uso dos dados, não digo a polícia, mas sim os provedores que teriam também acesso a esses dados. Bom, daí eles também vão ser responsabilizados, né, quem tem acesso, quem vai manter esses dados, tipo, nós temos a lei 9.065, que é o Marco Civil da Internet, né, que trata como essa regulação desses cadastros, né, que os provedores de internet, né, no tocante aos números de IPs, têm que guardar o prazo que eles têm que guardar, e a lei determina que esses dados têm que ser guardados com sigilo, né, e tem responsabilidade. Quem não cumpre isso aí, quem não respeita esse sigilo, ele está sujeito a certas penalidades. Então tudo funciona assim. A gente não pode partir do pressuposto, né, que a lei vai ser descumprida, né, que digo assim, tipo assim, nós não vamos fazer tal coisa porque essa lei vai ser descumprida. Não, nós temos que ter a lei e nós temos que buscar o cumprimento daquela lei. E a pessoa que não cumpre a lei sofre a penalidade que a própria lei prevê. Certo. A gente não pode inverter a lógica, né? Sim. Com relação, seriam abertos, no caso, só mediante decisão judicial, esses dados, ou não? Não. Os dados cadastrais, não. Isso. Os dados cadastrais, chega até o próprio, a lei do Marco Civil da Internet, ela permite, né, que se tenha acesso aos dados cadastrais, né, para fim da investigação. A própria lei das organizações criminosas também prevê que o delegado de polícia vai ter acesso aos dados cadastrais no tocante, né, junto a instituições financeiras, cartões de crédito, empresas provedoras de internet, para investigar exclusivamente aos dados cadastrais. Eu quero muitas vezes saber o dado cadastral daquela pessoa. Né? Se eu quiser acessar, digamos, algum outro tipo de conteúdo, algum outro tipo de matéria, que vai efetivamente violar a intimidade, né, dessa pessoa, eu preciso ter autorização judicial para acessar esses dados. Certo. Fernando, para quem vê na internet, né, algum tipo de pornografia infantil, algum site, existe algum canal de denúncia que a pessoa possa realizar? Na verdade, hoje existe um canal centralizado que é o chamado Disque 100, né, que via de regra todas essas denúncias são encaminhadas à pessoa mesmo por telefone, né, liga e faz essa denúncia. Agora, digamos aqui, alguém na circunscrição aqui de Porto Alegre, né, verificou que o seu filho, através da internet, né, pode ter sofrido alguma situação de abuso ou alguma espécie de constrangimento, ela pode se dirigir à Polícia Federal, né, para a gente efetivamente ver a análise, se essa atribuição é da Polícia Federal, se a atribuição é da Polícia Civil, que tipo de fato é que aconteceu, e a gente poder dar também esse esclarecimento para a pessoa. Certo. Para encerrar o nosso programa, tem um tempo para consideração final de cada um dos convidados. Eu começo contigo, Fernando. De repente, alguma coisa que não foi dita, tu gostaria de falar? Primeiro, agradecer o convite que foi feito, né, pelo vereador Sabino. Também agradecer a minha equipe de trabalho, o pessoal, todos os meus colegas do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, porque eu estou aqui também não representando só a Polícia Federal, mas também principalmente representando o Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, e que o nosso trabalho é em grupo, né, e se eu venho aqui falar, eu não falo só em meu nome, mas também falo em nome deles, né, e se eu estou aqui também representando o grupo, também é muito por causa dos meus colegas de trabalho, né. Então deixar esse agradecimento, né, pelo convite ao vereador Sabino, mas também aos meus colegas de trabalho,
né, que a gente tem um trabalho árduo, né, e a minha equipe, graças a Deus, a minha equipe de trabalho é muito competente e justo nós fazemos um trabalho muito bom para a sociedade. Certo, vereador? Agradecer mais uma vez a oportunidade da TV Câmara, nos concedendo esse espaço para que possamos aqui trazer as informações a respeito dos projetos de lei, ao delegado Fernando, ao seu grupo, né, que tem efetivamente realizado um trabalho muito importante para a nossa sociedade e sempre colocando à disposição a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no sentido de acesso também a maiores informações e até mesmo na questão das palestras nas escolas, quando houver uma necessidade ou um convite, nós estaremos também vendo o tema e sendo um tema afeto a este tema que nós tratamos aqui hoje, nesta entrevista, estaremos trazendo o delegado Fernandes, o grupo de trabalho, para que possa também estar trazendo estas informações tão valiosas para nós nos dias atuais. Muito obrigado. Certo, queria agradecer a presença de vocês então no programa de hoje, agradecer a sua audiência aí de casa também, e o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua audiência novamente e até a próxima semana.